In progress. Nós vamos falar sobre a agenda ESG, o financiamento para a mineração. Nós teremos 3 apresentações aqui. Eu convido o primeiro, Miguel Neri, que vai falar sobre a rede Invest Mining e o financiamento de projetos de mineração no Brasil. Boa tarde, quase boa noite, Miguel. Seja bem-vindo. Eu peço que você faça uma apresentação de 10 minutos para que a gente possa, no final, fazer uma troca entre vocês. Obrigado, Paulo. Antes de mais nada, agradecer o convite, tentar ser muito breve. Bem, vou compartilhar aqui rapidamente uma apresentação, que é uma apresentação padrão que nós temos da rede. Já está aparecendo aí, Paulo? Já está chegando. Tá. Então, Chegou. Tá, vou contextualizar o que é a rede. Na verdade, o setor mineral ele vinha se ressentindo de dificuldades estruturais, de financiamento, de condições objetivas de contrair financiamentos de diversas modalidades e, por conta disso, o governo, agentes financeiros e as entidades do setor mineral resolveram se reunir, sentar e dizer: vamos encontrar soluções, porque o Brasil não pode perder os momentos sempre que se mostram favoráveis, que os fluxos de investimentos no mundo se mostram favoráveis e a gente perde, a economia mineral se mostra favorável e, por conta disso, muitos projetos robustos deixam de acontecer, deixam de ganhar musculatura por conta de que no país nós não temos as melhores condições para se fazer as inversões. Então, são diversos gargalos nós temos identificados e essas entidades, o governo, decidiu sentar e constituir essa rede para poder, uma rede colaborativa, para poder discutir os gargalos e encontrar soluções visando exatamente, sejam regulatórias, sejam estruturais, e é isso que eu vou aqui falar muito rapidamente, Paulo. Tá? Agradeço o convite ao IBRAM e é um contexto, de fato, que envolve esse ambiente de ESG também, porque hoje não dá para se pensar em mineração sem se falar em meio ambiente, em social, em governança corporativa, sem dúvida alguma. Tá? Meus painéis que me antecederam já foram suficientes, esclarecedores para poder contextualizar toda essa necessidade e agora vem esse último painel fechar exatamente nessa linha. Tá? Então, me permita aqui, não está passando o slide, passou. Bem, o que a rede nós batizamos como Invest Mining, uma rede focada na promoção de financiamento das atividades de mineração, visando exatamente a expansão, a diversificação da produção mineral e o aumento da quantidade de empresas que atuam no país, fomentando ações que resultem em efetivos investimentos. Tá? O conjunto das entidades que inicialmente se reuniram, foram a própria BPM, o IBRAM, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria da Mineração, a CNE, através do seu Conselho de Mineração, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, a Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, a ANM e, basicamente, né? Então, e hoje a gente tem tido um trabalho de ampliar esse espectro de instituições para escritórios de consultoria, de advocacia, e outras instituições financeiras que atuam no setor mineral. Então, definimos como membros dessa rede exatamente instituições que são bancos, fundos de investimentos, gestores de ativos e bolsas, representantes de entidades como a BPM, como eu já me referi, a DIMB,
a Câmara de Comércio do Brasil-Canadá e o IBRAM, e estamos abertos, inclusive, para outras câmaras de comércio de outros países, e instituições públicas como a ANM, o próprio BNDES, como banco público, mas estamos abertos para adesões de outros bancos privados, e mesmo públicos, como bancos de desenvolvimento regionais ou estaduais, e a própria Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia. Nós definimos um estatuto mínimo para poder balizar as nossas ações e, dentro desse estatuto, definimos como objetivos a promoção à cultura de investimentos na mineração, contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da mineração, especificamente no que diz respeito ao acesso ao crédito e outras fontes de financiamento, a contribuição para um ambiente de negócio seguro e sustentável, focado na atratividade do setor, e a contribuição para a avaliação e disseminação dos mecanismos de financiamento, utilizando, me desculpe aqui, no setor da mineração. A também promover instrumentos alternativos de investimento e mecanismos de captação de recursos no mercado de capitais, incentivar e contribuir para a disponibilidade de dados e informações sobre o setor de mineração e seus mecanismos de financiamento, incentivar e promover estudos diagnósticos e avaliações de projetos de mineração e seu financiamento no país, e aproximar mineradores das práticas adequadas de governança corporativa e sustentabilidade ESG, com foco no acesso ao financiamento, identificar problemas e construir soluções. Definimos uma estrutura organizacional que envolve um plenário, uma coordenação, que foi designada a minha pessoa como coordenador, o nosso amigo conhecido por todos, representando o IBRAM, que é o Rinaldo Mancini, como vice-coordenador, meu parceiro, e a colega Isabela Storni, da ADIME, com Secretaria Executiva. Temos o Comitê Gestor, que envolve as entidades instituições públicas que se colocaram, no primeiro momento, como entidades fundadoras da rede, e definimos 4 frentes de trabalho, que são mecanismo de financiamento, aprimoração da regulação, hub de projetos e ASG, ou ESG, como queiram, e mineração. A primeira frente, mecanismo de financiamento, seria coordenada pela BPM, juntamente com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. A frente aprimoramento da regulação seria coordenada pelo IBRAM. A frente hub de projetos, coordenada pela BPM, juntamente com a ADIME. E a frente ASG e mineração, também pelo IBRAM. Pois bem, como atribuições, o plenário definiria a nomeação do coordenador e do subcoordenador e da secretaria, aprovaria a estratégia da rede e admitiria novos membros e definiria alterações do estatuto. O comitê gestor, como órgão superior responsável por preparar a estratégia, definiria também as diretrizes e o cronograma das frentes de trabalho. A coordenação tem um mandato de 2 anos, convoca, preside as reuniões e é o gestor e porta-voz representante da rede. E a Secretaria Executiva apoiaria todas as ações do plenário e do comitê gestor e do coordenador. Bem, as frentes de trabalho atuariam de forma integrada e cada uma delas, portanto, no caso a de aprimoramento da regulação, teria como foco 4 tópicos: eventos de promoção da InvestMine, melhoria normativa relacionada à legislação mineral, o fortalecimento da cultura dos bancos e gestores e a melhoria corporativa do mercado de capitais. À frente de mecanismos de trabalho, como focos principais, além de disseminar os meios de acesso a capitais que permitem inversão no setor mineral brasileiro, teria como temas divulgação de mecanismos de financiamento disponíveis, novos mecanismos de financiamento, bolsa de valores, troca de experiências em finanças estruturadas, prêmios de acesso a fundos. À frente de ESG e mineração, estaria estruturado nos eixos programas de objetivos de desenvolvimento sustentável, compromissos e projetos de neutralização de carbono na mineração, oficinas para promover a ESG na mineração e financiamento de títulos verdes, e à frente de hub de projetos, com o objetivo de promover interação entre empresas e seus projetos e potenciais financiadores,
estarei estruturado, portanto, nos 4 tópicos: eventos para apresentação de projetos, portfólios de pesquisa e inovação, portfólio de projeto de pesquisa mineral e portfólios em desenvolvimento. Nós estamos definindo como cronograma, já cumprimos praticamente o lançamento da rede na Expo Zibran no dia 7 de outubro, já realizamos 2 reuniões para apresentação e ampliação de adesões com advogados e entidades no dia 4/11, outra com agentes financeiros no dia 19/11. Estamos realizando essa hoje aqui no seminário de ESG e estamos prevendo mais 4 reuniões esse ano, cada um para uma das frentes que eu acabei de me referir, sendo uma no dia 7/12, 2 no dia 7/12, a ESG Mineração e Mecanismo de Financiamento, manhã e tarde, e outra 14/12, ali está errado, as 2 serão 14/12, a de aprimoramento da regulação e hub de projeto, ambas 14/12. Aquelas do dia 22/12, nós alteramos para 14/12 também. Tá? Me perdoem esse erro que eu esqueci de corrigir. Mas ficamos assim, dessa forma, então. Paulo, era o que eu tinha para apresentar. Agradeço muito aqui. Eu acho que será uma grande novidade aí para 2022, trabalharmos de forma conjunta aí, todas as entidades do setor, privado e governo, no sentido de atrair investimentos que suportarão, sem dúvida nenhuma, o conjunto das ações, inclusive em ESG, sem dúvida alguma. Tá bom? Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Miguel. Sem investimento, a gente não vai a lugar nenhum, não temos projeto, não temos operação, não temos mineração. Convido agora Frederico Marques, Head da North American do Sescom Barnier, direto aí de Toronto, para falar sobre o investidor e o mundo do investimento em ESG e mineração. Boa tarde, Frederico, tudo bem? Boa tarde, Paulo, tudo e com você? Tudo ótimo. Está me escutando bem? Estou, tudo tranquilo. Eu vou tentar compartilhar a minha apresentação aqui. Eu tenho que colocar em modo da apresentação. Compartilha que a gente... Você está usando duas telas? Eu estou usando 2 telas. Não veio ainda. Só um minutinho. Muita coisa aberta aqui. Entrou agora? Ainda não. Não, peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Eu vou colocar... Tá aqui. Vamos lá, vamos ver se... Agora veio. Ela está cheia ou ela está só... Só tenta colocar no modo de apresentação. Vamos ver se... Às vezes não vai. Só entrou? Foi, quer dizer, mais ou menos que está naquele módulo que a gente vê o próximo. Aí eu não sei como é que eu vou tirar, não. Mas está dando para... Não tem problema. Está dando para enxergar? Tá tranquilo, pode seguir. Então vamos... Acho que a gente fique aí nos 10 minutinhos, 2 minutos, para a gente ter tempo no final para perguntas, tá, Fred? Tá bom. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Gostaria de agradecer ao Rinaldo também, do IBRAM. É sempre um prazer para mim, uma honra participar dos eventos do IBRAM, especialmente num painel desse com o meu amigo Miguel Nery, um dos motores aí da mineração no Brasil. Eu preparei uma apresentação aqui. Eu sou o head do Sescom no Canadá, também sou membro do Conselho de Administração da Sigma Lithium, fundei também, sou membro do Conselho de Administração da 4B Mining Corp e também do comitê, do Conselho e do Comitê Executivo da Brazil Canada Chamber of Commerce. Eu fui convidado para falar sobre Mining Finance, né? Então, antes de começar, e o mundo do ESG, né? Então, antes de começar a entrar no tema do ESG especificamente, eu queria só lembrar, né, que quando a gente está falando de Mining Finance, a gente está falando de operações, né, de equity, né, seja no mercado de capitais, seja captações privadas, a gente está falando de financiamento de dívidas, de financiamento de royalties, de financiamento de streaming,
de pré-pagamentos e de off-take, né? A gente sabe que a indústria da mineração, né, é uma indústria de capital intensivo, né, onde, de acordo com o risco, né, o estágio de desenvolvimento do projeto, né, você vai ter um risco associado. Então, o minerador ele tem que procurar essa alocação ótima de capital ao decorrer da vida do projeto, né? Então, quando a gente está começando com a exploração mineral, é uma atividade de alto risco, você tem menos tipo de capital que você pode trazer para a sua operação de exploração mineral. À medida que você vai desenvolve o projeto, você vai conseguindo atrair outras modalidades de capital, como o streaming, como mercado de capitais, equity, enfim, você acaba tendo um mix de produtos muito maior, né? E a prática ESG, ela vem reduzir esse custo de capital e aumentar o valor da sua empresa, do seu projeto. Eu estava me preparando para essa apresentação e eu peço desculpas que eu estou fazendo, os slides são todos em inglês, porque foi uma coisa de um convite aí do Mancini na semana retrasada e eu não tive tempo de traduzir os slides. Mas ao me preparar para essa conversa aqui hoje, eu encontrei essa pesquisa da PricewaterhouseCoopers, né, que agora é muito recente, de 2021, e que chamou muita atenção. Eles entrevistaram 325 investidores globais, tá? E fizeram algumas perguntas-chave. Entre o resultado da pesquisa, eu queria sumarizar aqui esses quatro pontos, né? O primeiro sendo que 79% dos entrevistados disseram que o risco ESG é um fator importante na decisão de investimento, né? Então, como que a empresa está desenvolvida, qual que é a prática ESG dela, pesa muito na decisão de investimento. E também 75% disseram que as empresas devem endereçar as questões ESG, mesmo que isso signifique reduzir os lucros da empresa, né? Pelo menos num período inicial ou num período curto, mas ainda que tenha essa redução de lucro, é importante o investimento de ESG. 68% disseram que a performance e os indicadores de ESG devem ser incluídos na compensação dos executivos, né? Obviamente na compensação variável dos executivos. O que você vê aí um trend, né, do tamanho do impacto desse movimento ESG quando a gente está falando de financiamento de projetos. Agora, o que me chamou muita atenção, e isso aqui eu não tinha visto ainda um dado tão forte como esse, é que praticamente 50% desses investidores globais estão dispostos a sair do investimento de empresas que não estão tomando conta da prática ESG delas, não tem uma política correta e que enderece da forma correta o ESG. Agora, esse papo de ESG ele mudou muito, viu? Agora, recentemente, né? Com a COP26, né? E essa questão da transição para a energia, para o Net Zero Economy, né? Em 2050, houve uma completa alteração, né, da importância do ESG e da percepção e do custo que isso vai ter, né? Então, eles estão estimando aí 150 trilhões de dólares em 30 anos de investimento para atingir uma economia net zero, né? Isso aqui é mais um pouco, eu estou passando rápido aqui porque eu havia recebido 20 minutos,
mas só tenho 10. Então não vou conseguir cobrir tudo, mas eu tenho algumas Vamos para mensagens. 15, Fred. Então vamos ficar no meio termo. Tá bom, obrigado. Não, a gente faz o que pode aqui. Aí, quem que vai pagar essa conta de 150 trilhões de dólares, né? Isso aí vai ser uma combinação entre governo, o setor privado, o mercado de capitais, né? São todas as indústrias, né, que precisam de completar esse passo para o net zero, né? Mas as mais importantes aí, as mais afetadas é transporte, indústria e aquecimento, item. É interessante também notar que as empresas que têm capital aberto, né, nas bolsas ao redor do mundo e que têm uma política robusta de ESG, elas capturam um prêmio, né, nas ações por terem essa política, tá? E o interessante é que 30%, tá, do dinheiro que está entrando para mercado de capitais, e que essa é uma previsão para o ano que vem também, é um capital marcado com o ESG, né? É um capital que vai exigir práticas robustas de ESG. Um outro aspecto importante é que esse capital, ele, em geral, tem um custo 10% mais barato, tá? Aí a gente fica naquela discussão assim de um pouco, né? Mas e na empresa, como é que isso reflete, né? Como é que eu consigo criar uma estrutura dentro da minha empresa para poder endereçar todas essas questões do ESG, né? E eu acho que às vezes a gente fica não foca direito em cada uma dessas letrinhas, a importância dela. Tem um artigo da Harvard Law School que eu acho fantástico, recomendo a leitura, coloquei aí a referência do artigo, porque ele realmente expande e coloca em contexto o significado do S, né? Eu vi aí nas palestras anteriores muita gente falando dos R's, o S também tem um monte, né? E dentro do S, do social, está incluído uma questão que, para a mineração, é de fundamental importância, que é a questão da segurança, né? Então, a gente tem que criar mecanismos dentro das empresas para que estabeleça essa estratégia e essa cultura de ESG, e aí não só no nível do conselho de administração, com comitês específicos para a questão ESG, mas também a interação que esse comitê tem com o conselho de administração e com o management e conselhos executivos de ESG que tem que ser feito, e o report. Então, eu fiz até se você olhar aí nesse desenho, não sei como é que vocês estão conseguindo ver bem, mas tem umas linhas ali atrás vermelhas, que é igual uma teia, né? Que eu até fiz inspirado, meu filho gosta muito do Homem-Aranha, né? E ontem estava aqui, ele estava vendo Homem-Aranha e eu estava trabalhando. E aí eu fiz assim, tem que ser mesmo, tem que ser, o reporte tem que ser de vários ângulos, a informação tem que fluir de uma maneira natural na organização, para que realmente exista uma cultura. Aqui só um pouco da importância, né, o crescimento do negócio, quando você tem uma estratégia integrada de ESG, você gera um crescimento maior, você gera mais valor para o seu shareholder, eu diria até gera mais valor para todos os stakeholders, e você consegue ter uma atuação em risk management, na avaliação dos riscos, muito mais eficiente. Em termos de guidelines, né, as pessoas sempre me perguntam, e esse é um evento de ESG, vocês estão há 2 dias falando
sobre ESG. Eu não vou ficar aqui passando cada um dos princípios, mas eu queria dar uma visão geral. Lá em 2003 e 2009, e eu não vejo as pessoas falando muito disso no Brasil, aqui no Canadá fala-se mais. Em 2003 foi criado o primeiro We3, que era um programa do PDAC para a exploração responsável, né? Que foi revisitado em 2009. Eu tive a felicidade de participar do grupo em 2008 e 2009, que fez a revisão do E3 e criou o E3 Plus, mas já lá na década passada, a gente já existia uma preocupação muito grande que vem evoluindo. Então, esses princípios para empresas de exploração mineral, eu ainda tenho como um dos mais importantes a serem seguidos. Depois nós temos também os princípios, né, os performance standards do IFC, né, que é conhecido de todos, é adotado por várias instituições financeiras. E por que eu estou falando isso? Porque quando você for procurar dinheiro, procurar capital, eles vão te perguntar quais são os standards que vocês seguem. E se você não está seguindo os standards de ponta no mundo, você vai ficar lá atrás na fila para o seu financiamento hoje em dia. Existe também o do World Bank, né, que veio em 2017, o do IFC veio em 2012, 2017 o do World Bank. Tem também, mais recente, a revisão dos princípios do Equador, né, que foi realizada agora em 2020, e é interessante que eles fazem uma divisão dos projetos, classificam em tipos de projetos, dependendo do impacto, existe um mecanismo que você tem que seguir para poder conseguir o teu financiamento. Tem também o Sustainable Development Goals da United Nations, né, que serve aí como uma diretriz geral, né, para as empresas, embora isso aí não seja o core, mas mostra o caminho que a gente tem que seguir. Né? A gente não pode, no seminário do IBRAM, deixar de mencionar os esforços do ICMM, né? O ICMM fez agora um compromisso para Net Zero em 2050, de escopo 1 e escopo 2, né? E existe um compromisso que o escopo 3 seja criados targets e os objetivos até o final de 2023, né? Eu queria chamar a atenção aí para mais duas iniciativas importantíssimas quando a gente está falando de ESG, financiamento e mineração, que é a IRMA, né, Initiative for Responsible Mining Assurance. Eles fazem uma certificação e existem várias empresas de mineração ao redor do mundo que já estão afiliados. Eles também têm lá os princípios e os standards que têm que ser seguidos para eles poderem fazer essa certificação. O Climate Action, né, que é uma iniciativa liderada pelos investidores, e ele já tem aí, se eu não me engano, são 128 instituições, ou 135 instituições financeiras ao redor do mundo, com um grande alcance. Agora, não é só carbono, né, gente? O ICMM está aí, né, com essa meta para 2050 de descarbonização, mas não é só isso. A gente tem que olhar, fazer uma análise completa do life cycle, né, e aí entender realmente onde é que a gente tem que ir melhorando para poder atingir as nossas metas todas. Eu falei aí de escopo 1, 2 e 3, isso às vezes fica muito fluido, né, e as pessoas não entendem, mas o escopo 1, né, são as emissões diretas, o escopo 2, as indiretas, eletricidade, e o escopo 3, aí a cadeia de valores, né, e aí inclui também a parte de transporte. Eu não poderia deixar de falar um pouquinho da Sigma, né? Eu acho que a Sigma é um expoente hoje no Brasil em termos de ESG, é uma empresa que, desde que nasceu, tem essa preocupação e esse diferencial
fez o sucesso da Sigma, né? A gente está hoje listado na TSXV e na Nasdaq desde outubro desse ano, com um valor de mercado aí de mais de $1 bilhão de dólares canadenses, ou seja, um valor aí de mercado mais de 5 bilhões. A gente, desde o início, né, tivemos uma preocupação de fazer a coisa certa para poder implementar o projeto da melhor forma possível. Nós não temos barragem de rejeito, a gente tem um dry stacking, a gente tem uma green tech beneficiation plant, a gente utiliza a energia renovável, né? O Brasil, gente, o grande drama da descarbonização é a questão da transição para clean energy. O Brasil tem uma matriz energética maravilhosa, é um privilégio que poucos países têm. Então, a gente realmente pode sair na liderança. A Sigma vai estar produzindo bateria Tier 1 battery for electric vehicles. A gente já anunciou aí uma parceria com a LG e tem um monte de gente interessada no produto da Sigma. Mais duas para a gente fechar? Tá, estou fechando. Uma coisa que eu, na minha experiência aí, talvez de mais de 20 anos de mineração, eu tenha visto pouquíssimas vezes, mas nós lá atrás na Sigma, quando a gente estava delineando os nossos depósitos, nós tomamos uma decisão na linha daquilo que eu falei há pouco, de que às vezes você reduz um pouco o seu lucro, mas o seu benefício social, o seu impacto social aumenta exponencialmente. A gente lá atrás, quando estava decidido delinear o depósito, nós sacrificamos 20% das nossas reservas para não alterar o curso de água de um rio na região. Uma decisão que foi tomada quando a ESG ainda não estava da forma que está e que hoje serve para mostrar como que a gente vem encarando a matéria de ESG desde o início. Isso aqui é mais sobre a Sigma, eu vou pular também porque o tempo está muito curto, eu já falei quase tudo. Nós estamos aí com compromissos arrojados à frente da indústria. Novamente, um prazer, eu estou disponível aí para perguntas e discussão dos temas. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, Fred, obrigado pela apresentação. E para o último painel, eu gostaria de convidar Inovação na Mineração, visão do fundo KPTL Mineração. Renato, o Gustavo. Tudo bem, Paulo? Fala, Gustavo. E aí, Junqueira? Vamos tentar. Final de evento longo, missão boa. Vamos ver. Acho que a pauta, a gente deu sorte na trilha, Junqueira, até aqui, né? A frase que o Gustavo falou ali, que eu acho que é a bola rolando aqui no campo para a gente. Se eu quero ser sustentável, eu preciso ser eficiente. Não tem melhor gancho para a gente falar de inovação do que você ler essa frase um pouco ao contrário, né? Inovação busca eficiência e está intimamente relacionado à sustentabilidade, né? É o que a gente faz. Mas eu vou dividir aqui um jogralzinho com Junqueira, aí de uns 10 minutos, para tentar acabar no tempo e tentar, quem sabe, ter umas perguntinhas. Mas primeiro agradecer ao Ibram, ao Paulo, a todo mundo que está nessa agenda, para trazer esse assunto para um setor que é tão brasileiro, né, tão verde e amarelo, que a gente está aqui pela Capital. É mais fácil falar Capital do que KPTL, só como dica. Mas quem quiser falar KPTL também, somos super simpáticos, não tem problema nenhum. Mas obrigado aí pelo convite, para a gente falar um pouquinho para vocês. A Capital, a gente é uma gestora, a gente é uma das principais gestoras de América Latina, focada exclusivamente em inovação. Somos um time grande, somos um time de mais de 30 pessoas cobrindo os grandes centros produtores de empresas de base tecnológica ou de belos projetos próximos à inovação
de forma indiscriminada em relação a setores e a tipos de tecnologia, né? O que a gente gosta é, de fato, de uma inovação bem pensada, bem estudada, construída com muita propriedade a partir dos seus empreendedores. É isso que nos move. A gente hoje tem mais de 55, para não falar que estamos aí com 60 companhias investidas em portfólio, com quase um pouquinho mais de R$1 bilhão atualmente. Sob gestão temos aí quase 9 fundos, né? Alguns fundos estão ainda em fase de nascimento, então por isso do quase, que é um pouquinho do que a gente vai falar, né? Um pouquinho mais. A gente está soltando aí um veículo dedicado ao setor de mineração, para investir em empresas, né, de base tecnológica, que busquem inovação, que busquem eficiência e que vão estar com certeza trazendo toda essa pauta da sustentabilidade que o Frederico acabou de falar também. Como que a gente trabalha, a gente tenta traduzir aí as grandes tendências de planeta, né, o que está acontecendo com o mundo de uma forma bem macro, envelhecimento populacional. Em contrapartida, a gente tem quase 4 bilhões de pessoas vindo para esse planeta nas próximas décadas, vindo de regiões que não são produtoras de alimento, como África e Índia. A gente tem uma questão climática, né, que está aí na mesa de todo mundo, nos jornais, nas TVs. A gente tem uma questão relacionada à urbanização. A gente estamos terminando aí, quem sabe, um grande choque de saúde, né, no planeta. Então, como que essas grandes tendências o Brasil tem a capacidade de traduzir? Para alguns desses desafios a gente é mais protagonista, para outros nem tanto, mas para o país do nosso tamanho, não só do ponto de vista geográfico, mas como de população, eu acho que todas essas 4, 5 tendências, todas elas estão muito bem traduzidas no desafio de país, e em muitas delas a gente é protagonista, né? Eu acho que a parte de clima, a parte de agro, tá super, né, óbvio para todo mundo, mas a gente aqui, eu e Junqueira e todo o time da Capital, a gente está levando cada vez mais um pouco mais em escala crescente da importância do setor de mineração, né? A gente tenta tangibilizar com um exemplo muito óbvio, que é do carro elétrico, né, que está todo mundo, e que de fato é bacana, e que bom que seja assim, mas é um carro que usa 5 vezes mais minério do que um carro a combustão, né? Então o setor de mineração de fato continua sendo e deverá ser um grande protagonista de um novo planeta que a gente está querendo construir. E foi com esse raciocínio, né, de questões macro de planeta, o Brasil, como é que o Brasil traduz e age em cima dessas agendas. A gente olha aqui um pouco mais umbilicalmente para a Capital, ou seja, para quais desses setores a gente tem competência, a gente já investiu, quais foram os casos de sucesso e de insucesso. Então a gente tenta digerir isso tudo com a nossa máquina, e aí a gente vai então selecionando quais setores a gente vai ter mais ou menos dedicação. Nesse portfólio hoje a gente tem praticamente quase todos os setores, em diferentes dosagens, quase todos os setores da economia, com liderança óbvia em muitos deles, mas o setor da mineração já tem 7 anos para a gente, né? Hoje a gente tem atualmente 3 empresas que atuam bem objetivamente atuando dentro do setor de mineração, e é com todo esse raciocínio então que a gente também soltou a vertical do setor de mineração para lançar esse fundo, que a gente está agora aí conversando com alguns de vocês de como a gente pode construir um belo veículo de investimento para empreendedorismo, né, de base tecnológica, em inovação para o setor de mineração. O que eu acho que queria só reforçar, o que o Gustavo já falou, enfim, o Gustavo estava com a frase ali que eu fiquei marcado, mas o Frederico também passou. Essa venture capital, investimento em inovação, em tecnologia, isso está intimamente relacionado ao uso eficiente de ativos, sejam ativos biológicos, sejam ativos financeiros, sejam capital humano. Então, tudo que a gente de fato fala com relação ao ponto de vista socioambiental, só como curiosidade, a gente tem o primeiro fundo de sustentabilidade do Brasil, com foco em empresas de base tecnológica, nossa gestão desde 2013, então já é uma agenda
muito bem administrada e acompanhada e cada vez mais agora vem sendo profissionalizada aqui dentro. Mas isso de fato é muito íntimo, né? São raros os casos de investimento que partem de um venture capital, independentemente do setor, que não tem em si o busco da eficiência, o uso racional de ativos. Eu acho que o que a gente queria deixar, eu queria só reforçar um pouquinho, né, então o papel desse venture capital que está chegando aí para cada vez ficar mais próximo de vocês. Somos parceiros, né, não tem, aqui é mais uma peça que se soma a tudo que já foi dito aqui, as N iniciativas, há um setor que a gente está cada vez mais envolvido, engajado, então qualquer das iniciativas individuais de vocês sobre empreendedorismo, corporate venture capital, temas jurídicos, regulatórios, legais que vocês queiram aí dividir, toda a Capital aqui está super à disposição. Só vou passar a bola aqui para o Junqueira para ele falar um pouquinho de como é que a gente tem atuado aí um pouco com as iniciativas próprias das companhias em relação à inovação. Fala aí um pouquinho, Junqueira. Perfeito. Boa noite a todos. Como o Frederico comentou, ESG é uma pauta que já está na nossa sociedade há muito tempo, mas nos últimos 3 anos, principalmente, teve uma mudança muito grande, né? E essas mudanças grandes na nossa sociedade, elas geram oportunidades muito fortes para a inovação e principalmente para as pequenas empresas, que elas são mais ágeis, mais rápidas e elas conseguem ocupar espaço com mais facilidade e aí depois isso vai indo para as grandes corporações. Então, dentro dessa modificação grande, o ESG é um dos temas muito, muito forte hoje em dia, que a gente está passando por essa modificação. Existe uma iniciativa das grandes corporações que é o Corporate Venture Capital. Então, é a forma que as grandes corporações elas interagem com esse ecossistema novo, com esse mundo novo, das startups, da inovação, e esse movimento está muito forte, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, com milhares de iniciativas em todo o mundo, e a cada semestre o número de investimentos diretos e indiretos em startups vem aumentando através das corporações. Então, o Corporate Venture Capital, ele está começando também no Brasil, veio para ficar, e aí vai desde iniciativas de hackathons, até programas de aceleração, Mining Hub aí com o IBRAM, é um dos grandes exemplos do setor, onde várias empresas, todo o setor, né, ele entra para ajudar a se conectar ou fazer a ponte com esse mundo da inovação. E uma das iniciativas de Corporate Venture Capital é o investimento em fundos especializados, como esse que a gente está criando, que o Renato comentou, que é um fundo de investimento em inovação para a cadeia de valor da mineração. A nossa ideia é pegar essas startups que precisam de recursos, precisam de mais estrutura para conseguir virar grandes fornecedores das corporações e ajudá-las com recursos, tanto investimento financeiro quanto também de gestão, para elas se tornarem grandes fornecedores. E os investidores, as corporações investidoras, elas se beneficiam tanto do desenvolvimento da cadeia de valor, quanto também das parcerias estratégicas, comerciais, desenvolvimento de novos produtos que ela consegue fazer junto com as startups. Então, a gente está lançando aí esse fundo, que é uma inovação no setor. Quem tiver mais interesse, vou deixar aqui o contato aqui no chat e agradeço ao IBRAM pela oportunidade da apresentação e parabéns pelo evento. Excelente, obrigado, Renato, obrigado, Gustavo. Começando aqui a questão das perguntas, eu vou começar aqui pelo Fred. Fred, como é que você avalia, você que está em Toronto, a visão do investidor estrangeiro para o Brasil? Desculpa, a visão do investidor estrangeiro? Olha, tem apetite, não tem? Eu diria que eles estão assim otimistas, tá? Agora cautelosos, né? Cautelosos por conta da situação política, né? A gente tem eleições presidenciais no ano que vem, tá todo mundo observando aí, vendo o que tem acontecido, essas
confusões, né, entre executivo, judiciário e legislativo, que aconteceram recentemente, isso respinga, obviamente. Mas com relação ao setor de mineração, a visão é sempre muito positiva. O setor de mineração realmente tem brilhado no Brasil. Eu acho que a Secretaria vem fazendo aí ao longo, né, dos anos, né, um excelente trabalho. Agora a criação da agência há uns dois anos atrás também ajudou a melhorar essa imagem, e tudo que está sendo feito aí. Existe muito dinheiro no mercado atual, o mercado está líquido. A gente tem visto bastante financiamento para a indústria de mineração, né? E aí ao redor do mundo, né? Aqui na TSX tem sido um ano extremamente positivo. O mercado de capitais canadense está super aquecido, a gente está vendo também muito deal em mineração, e estamos vendo estamos vivendo um momento único para os battery metals, as empresas de battery metals, né? Essas aí, elas realmente estão assim na crista da onda. E o Brasil tem projetos interessantes nessa área, né? Então a gente está vendo aumento no mercado de atenção no mercado de capital, fluxo de investimento, captações com bought deals, captações baseado em prospectos. A gente está vendo um aumento de M&A e um interesse absurdo em battery metals, né? Só para ter uma ideia, a gente precisa de 88 vezes mais baterias para poder atingir as metas que estão aí sendo estabelecidas de net zero, né? Então, quer dizer, vai precisar de muito minério. Eu vou procurar Minas nessa área. Procura sim. Miguel, com relação à rede, né, recém-criada Investment, como é que você está vendo essa articulação entre vários atores, né? Nós estamos conversando aqui, todos que você mostrou ali para a gente são super parceiros. Como é que está sendo trabalhar, articular tudo isso? E você vê no futuro próximo, talvez, uma bolsa aqui no Brasil forte nessa parte de investimento em mineração, como hoje tem na Austrália e no Canadá? Miguel? Miguel está no mudo. Está no mudo. Ainda não. É isso. Agora pode... Abriu. Desculpe. Paulo, acho que essa é uma grande questão aí. Você parar a pergunta em duas. Primeiro, o trabalho que nós estamos fazendo de difundir a rede e buscar as adesões. Então, as duas primeiras reuniões que fizemos com públicos distintos, primeiro com o pessoal de consultoria, escritório de advocacia, consultores, e a segunda com o pessoal do mercado financeiro. Em ambas tivemos uma resposta muito interessante, inclusive com o pessoal da Bovespa. Tá? Então, agora estamos na nossa agenda, vamos estruturar aquilo que eu apresentei aqui, que são os trabalhos das frentes, e estão incumbidos a EPPM e o IBRAM de elaborar exatamente as agendas que cada uma das frentes irão implementar. Sem dúvida alguma que o desafio de trazer uma bolsa, particularmente, que envolva Venture Capital, que é o grande desafio para o país, e trazer a mineração para dentro do mercado de capitais sem dúvida alguma, um grande desafio. Temos discutido, inclusive, com o governo, particularmente com a secretaria, a possibilidade disso ser uma alternativa de financiamento, e que mecanismos poderiam, de fato, estimular essa alternativa de financiamento. Dentre outras, e estamos discutindo também a possibilidade, seja via legislativo, seja nos limites que a legislação hoje ainda nos faculta, a possibilidade de regulamentação pela Agência Nacional de Mineração do direito minerário como garantia. Ou seja, que é um ponto fundamental para que a gente possa avançar, atribuindo ao título minerário a condição de trazê-lo como um lastro e vincular
aos contratos a possibilidade de também servir como mais essa possibilidade de transações de financiamento à mineração. Tá? Então, respondendo sumariamente, a minha perspectiva é de que, a partir do próximo ano, tenhamos um horizonte bastante alvissareiro nesse sentido, seja para investimentos na mineração e, em particular, as soluções tão clamadas em ESG, sobretudo. Tá? Muito obrigado, Miguel. E aí, Gustavo, Renato, eu endereço aqui para vocês. Quando vocês estão buscando, né, criar esse fundo, existe um tamanho, né, ou cabe qualquer participação? Isso é para grandes mineradoras? Isso é para quem que é esse fundo, né? Quem pode ter interesse nesse fundo? Porque muitas vezes a gente pensa só nos grandes, mas talvez os próprios cadeia produtiva tenham interesse em entrar, né, e até mesmo alavancar aí soluções que possam ter sinergia com o seu próprio trabalho. Pode não, Paulo, deve e já tem, né? Tem interesse, como o foco do fundo não é apenas o core, né, da mineradora ou da grande, mas é toda uma cadeia que se conversa, né, do combustível aos equipamentos, às máquinas, a todo o suprimento. Então, a gente tem conversado com toda o setor, com toda essa cadeia. Esse fundo, existe algumas questões regulatórias, é o que a gente chama de um fundo para investidor profissional, né? São, então, empresas aí que têm patrimônio acima de 10 milhões de reais, podem ser cotistas do fundo. A ideia é que esse fundo comece a operar a partir aí do primeiro trimestre, já do ano que vem, já começa a fazer os primeiros investimentos. A gente quer colocar o fundo em pé, no que a gente fala já com o primeiro, com os primeiros cheques à disposição para investimento em até 90 dias. Então, tem algumas boas conversas avançadas, mas o convite está para todos, né? Eu acho que aqui não precisa ser só a grande, nem só a pequena, nem a média, enfim, cabe bastante ativo embaixo desse fundo, cabe muito desafio para ser ajudado aí com gestão, com governança e com dinheiro. A ideia é que esse fundo vá a 100 milhões de dólares, para Venture Capital é um bom fundo, é um fundo para um mercado já maduro, para um setor que exige muitas vezes um volume de investimento, até pelo nível de inovação, para o nível de tecnologia que vai ser desenvolvido, cheques um pouco maiores. Mas é isso, é um fundo que vai chegar, né, ao longo do tempo em até 100 milhões de dólares de ativos. Todo mundo da cadeia super convidado para participar, para investir. De novo, quem quiser falar mais do tema, pode me procurar, o Junqueira, estamos super à disposição para falar em detalhes aí do produto. Ótimo, muito obrigado aos participantes aí, Frederico, Miguel, Gustavo, Renato, pela participação. Eu acho que a gente fecha aí o seminário de 2 dias, tivemos mais de 500 inscritos, mais de 2.100 participações aí em todos. Todo esse material está gravado, essa é a boa notícia da parte digital, né? E a gente já está subindo isso para o site, então, inclusive, vocês podem pegar esse material e também distribuir, incentivar que as pessoas assistam, não só a de vocês, mas também o seminário como um todo. Então, em nome do IBRAM, nós agradecemos, né? Somos apoiadores institucionais aí desse fundo, acreditamos nesse fundo, achamos que é um ótimo negócio para o setor, e o nosso papel é esse mesmo. Excelente parceria, Paulo. Obrigado. Aquilo que é bom, né? É isso aí. No caso do Invest Mine, né, Miguel, somos parte, né? Estamos aí nessa empreitada e acreditamos muito nisso. Então, muito obrigado aos quatro que participaram nesse painel. Eu gostaria de chamar o Denis Glória, que é a Associate Partner aí da Falcone, né, para a gente poder encerrar esse evento. Denis. Obrigado novamente, Paulo. Ao me despedir de vocês, eu gostaria de encorajar todos os aqui presentes a participar do Invest Mine, aí, capitaneado pelo nosso querido Miguel Neri. Um abraço. Renato, prazer. Gustavo, prazer. Obrigado. Um abraço. Nos vemos aí, Fred. Um abraço. Até logo. Denis, por favor. Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí aos últimos palestrantes. É muito rico essa discussão sobre investimentos, né, com ESG.
Parabéns a todos os palestrantes, a todos os participantes, obrigado, né, a todos os participantes que estiveram aqui. Eu acho que vocês puderam presenciar, né, um coroamento desse trabalho tão bacana que está sendo desenvolvido aí pelo IBRAM, pelas mineradoras, por todos os membros, por todos os grupos, por todos os GTs. Tivemos aqui discussões riquíssimas, né, para explicar quais são os compromissos, objetivos, muitas boas práticas apareceram, isso aí foi riquíssimo, e que seja somente mais um marco dessa jornada nossa, que é uma jornada grande, junto com o IBRAM e com a Falconi, em que nós vamos estar desenvolvendo o ESG do setor, vamos estar cada vez mais trazendo conteúdo, trazendo coisas relevantes para compartilhar, desenvolvendo isso junto com vocês. Então, agradeço aí a todos os coordenadores, membros dos grupos e aos participantes que estão aqui, fazer mais uma vez o convite. Participem, né? Se inscrevam nos nossos grupos, participem, porque a discussão é muito rica, daqui para mais detalhes do que vocês vão ver, e vamos fazer o ESG do setor de mineração acontecer de fato e ganhar engajamento cada vez mais. Muito obrigado a todos. Paulo. Muito obrigado, Denis. Um agradecimento especial a você e a toda a equipe da Falconi, que está aí com a gente desde maio, né, desse ano, num trabalho pro bono, né, em nome do setor, já que temos que deixar isso muito claro, investindo aí na questão do ESG do setor mineral brasileiro. Está sendo um prazer trabalhar aí com vocês, aprendemos muito e conseguimos fazer aí uma atração grande nos trabalhos e trazer resultados que a gente apresentou nesses últimos 2 dias. Como eu disse, mais de 2.100 participações aí que nós tivemos, isso retrata só assíncrona, né? Fora o pessoal que já está nos assistindo aí fora do horário, né? E agradecer a todos, desejar uma boa noite e em breve teremos mais novidades, né? Um grande abraço, obrigado.